Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Os brasileiros sentem-se feridos na alma. De um lado, estádios monumentais. De outro, escolas depredadas e postos sem médicos. O colapso da infraestrutura. O clamor veio da juventude. Cartazes, bandeiras do Brasil e os protestos tomaram conta de Belo Horizonte. Uma nova geração busca cidadania e luta por um país verdadeiramente democrático. No programa de hoje, vamos conversar sobre as manifestações que acontecem no país, as reivindicações, os exageros, a violência e o novo horizonte que se abre para a política. Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o advogado, professor de Direito Internacional da Escola Superior, Dom Helder Câmara, Sebastião Kivong, a socióloga, professora da PUC Minas, Andréia dos Santos, e o representante da PUC Minas, professor Paulo Agostinho. Claro, você também é nosso convidado a participar deste debate. Hoje estamos falando sobre as manifestações, sobre os protestos por um Brasil mais democrático. Nosso e-mail é horizonte.debate@tvhorizonte.com.br e o nosso telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse debate. É o tema do momento em toda a imprensa nacional e internacional. E eu queria, primeiramente, uma fala do Paulo Agostinho. Paulo, como que você vê esse clamor que vem de forma inesperada de uma juventude que não estava tão envolvida em política e, ao mesmo tempo, que ganhou enormes proporções? Eu acho que há, historicamente, uma insatisfação, né, que foi se acumulando, né? E, a despeito de todo esse preconceito que se tem, às vezes, com a juventude, querendo reduzi-la às redes sociais para brincadeiras, né, passatempo, eu acho que a educação ela acaba exercendo um papel importante, a imprensa, são muitos casos que são noticiados cotidianamente de corrupção. Então, a gente percebe, há um clamor, há uma insatisfação contida. E ele encontrou, né, canalização nessa manifestação que começa em São Paulo e que toma um rumo que ninguém esperava. E né? com apoio, inclusive, em vários países, né, em outros continentes. Andréia, como que você vê as várias juventudes que participam deste movimento? Porque de início poderia dizer, é um movimento bastante complexo, né? Tanto que alguns sociólogos dizem assim, olha, isso não é movimentos sociais. Na verdade é da classe, juventude da classe média, alguém disse isso. Há outros que dizem, olha, há várias juventudes ali, aqueles que querem de fato um Brasil melhor, que lutam por cidadania, por democracia, e aqueles que vão lá por vandalismo. Como que você vê? Eu vejo a juventude como resultado de um processo gradativo de educação ainda lento no nosso país, mas que precisa de ser considerado nesse momento como um reflexo, na verdade, desse processo continuado de educação que a gente vem enfrentando. A classe média antiga e a nova classe média, como se costuma dizer, ela está indo às universidades, ela tem participado mais desse processo de aprendizado e isso tem dado a eles uma outra voz. E nessa outra voz, nesse processo de aprendizado, eles estão exercitando na rua aquilo que eles aprendem em sala de aula. Agora, há algumas pessoas que criticam a juventude hoje, como uma juventude da sociedade de consumo, né? Que nem está aí para a política, que quer, por exemplo, prazer, que quer divertimento, de preferência que os pais paguem tudo. De repente, a juventude nos surpreende. Você vê alguma outra razão para isso, além do processo educacional, das redes sociais? Eu vejo como um equívoco dessa leitura, da leitura em relação dos jovens. Eles são mais consumistas, sim, mas como reflexo da sociedade, nós somos consumistas, ponto.
Não é uma questão Quem os educou, exclusivamente, né? exatamente, não é uma questão exclusiva da juventude, mas eles são interessados, eles são interessantes, né, dentro desse processo, eles buscam novas concepções, outras que não da nossa geração como jovens, então eles estão preocupados com a questão do meio ambiente, com a questão de uma igualdade diferenciada dos nossos processos. A minha geração, André, desculpe interrompê-la, não era preocupada, por exemplo, com o aprendizado de outro idioma. O jovem de hoje, ele quer aprender inglês, ele quer aprender espanhol, ele quer fazer intercâmbio, portanto, ele é muito mais empreendedor do que o jovem da minha época. E tem mais informação, né? Sim, mais informação e o mundo Mais encurtou, acesso. né? Então, se você for observar, por conta das redes sociais, o mundo está muito mais curto. Você é um mundo todo hoje. Então, você pode ser isso. E isso é muito mais interessante do que na nossa geração. Né? Vamos colocar assim... Está ali pertinho. Pertinho, Claro. foi ali outro dia, a gente nem não comenta. Enfim, a gente vê que tem sim um outro parâmetro de juventude. Ok, vou passar para o doutor Kivong, por favor. Direito à manifestação. O que a lei prevê? O que é isso? Quais os limites? Nós temos a própria Constituição Federal que dá esse direito, né, para qualquer cidadão se manifestar, partindo mesmo do artigo 3º da própria Constituição. Lá nós temos que as pessoas, tendo em vista o processo democrático, estando no Estado democrático de direito, então tem o direito garantido de se manifestar, que é liberdade de manifestação e de expressão. Agora, o senhor não acha que esse direito de ir e vir, às vezes é absolutizado por uns e praticamente negligenciado por outros? Eu direi nem tanto. Todos têm direito. Inclusive, na própria Constituição está bem escrito, todos são iguais. E perante a lei há essa igualdade. Agora, tem alguns que buscam esse direito de uma maneira mais concreta, mais firme, e olhando, claro, a visão global também, o que acontece além das fronteiras do nosso território nacional, como ocorreu na Primavera Árabe, vimos também os movimentos na Espanha, né, nos Estados Unidos, ocupando as ruas. Isso já tem uma influência muito grande. Agora, concretamente, houve esse despertar de algo que deveria ter sido feito há tempo, mas agora os jovens começam a exercer esse direito de se manifestar. Agora, até onde vai esse direito de manifestar-se? Bom, eu acho que não há um limite para dizer, bom, você nem pode se manifestar, porque o direito é condicional, você se manifesta. Agora, o problema, como você usa esse direito com relação a outras pessoas que vivem com você na mesma sociedade. Ok. Aí você fala naquela perspectiva que eu havia pensado. Ou seja, nós vivemos numa sociedade juntamente com os outros. Então, o direito de ir e vir, ele não é absoluto para ninguém. Nem mesmo por uma grande causa, quando é a causa da democracia e da justiça social. Né? Aquilo a que assistimos ontem, para mim é lamentável, é terrível. Agências depredadas, incêndio nos carros, pedradas, né? Como que você vê isso, Kivong? E aí devemos separar as coisas. Sei. Porque para não levar tudo do lado daqueles que se manifestam pelas conquistas do direito, dos direitos. Porque no meio dos manifestantes há sempre pessoas que se infiltram, pessoas que buscam criar confusão para tumultuar. Então, a gente viu também uma minoria. Em comparação com a multidão que lá estava, milhares a minoria. de pessoas que saíram. Aqui, eu tenho um colega conquista. que me falou assim, ô Padre Márcio, veja bem, às vezes numa festa de 15 anos, num encontro de família, há sempre alguém que deixa uma taça de vinho cair de propósito no outro, né? Há sempre alguém que quebra uma garrafa. Agora imagine você, num movimento nessa proporção, milhares de pessoas na rua. Olha, vão contagiar uns aos outros, algum grupinho ali, e vão fazer quebra-quebra mesmo, né? Com certeza, porque... Claro, não estou justificando nenhum quebra-quebra. Né? Não, a gente não justifica, a gente condena. O vandalismo, condenamos. Isso não é o direito, é o exercício do direito de se manifestar. Esse é algo que deve ser condenado, é um crime, mas devemos ver, no meio desses manifestantes, há pessoas, como falamos, estamos numa sociedade de consumo. Há pessoas que nunca tiveram alguns bens de consumo dessa sociedade. Se infiltram, vão quebrar lojas
para poder adquirir aqueles bens que não consegue com o próprio trabalho. Então, esse é o vandalismo, mas também tem um desejo de ter algo Ou da seja, sociedade. a sedução do consumismo incita leva. indiretamente à violência. Né? Indireta. Bom, antes de ir para o intervalo, o tempo aqui voa, Paulo. Eu queria que você começasse a comentar para mim o pronunciamento da Dilma. Né? Sim. Só que eu gostaria só de fazer um complemento aqui. Tem muita gente se manifestando e tem muita gente que não é a favor da democracia. Eu acho que a Polícia Federal deveria investigar seriamente, porque tem muita gente infiltrada contra o interesse democrático. Não é vândalo, não. É agentes que deveriam estar dando proteção. Isso é uma denúncia gravíssima. Então, se você procurar nas redes sociais, você vai encontrar cenas, gravações de identificação de pessoas que deveriam estar dando proteção, estão lá fazendo essa situação. Isso é uma questão muito grave. Né? Agora, com relação ao pronunciamento da presidente Dilma, eu acho que até demorou, porque eu acho que quem dirige, quem tem uma função de direção, tinha que se pronunciar. Eu acho que demorou e eu vou demorar mais um pouquinho seu comentário no próximo bloco. Tá bom. Antes de ir para o intervalo, eu queria lembrar a campanha Faço Parte. Fazer parte é, primeiramente, expressão de nossa comunhão com todo o povo de Deus, com a Igreja Católica. Faça parte você também e cumpra com esse dever de fidelidade para com a nossa Igreja, ajudando a construir a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre o cenário social e político do nosso país. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Paulo, retomando a nossa questão, comentário sobre o primeiro pronunciamento da Dilma, que falou lá do Pacto pela Mobilidade, Educação, Saúde, sobretudo esses três quesitos. Foi uma primeira resposta, né? Eu acho que a própria organização de uma reunião com governadores e prefeitos, eu acho que foi uma tentativa de alguma liderança conseguir dar alguma resposta, né? Era a liderança política, presidente. Esses pactos, eu acho que são boas intenções, como até hoje a gente tem feito. O nosso problema é justamente isso, né? A nossa democracia não se realiza em participação. Eu acho que isso as ruas estão mostrando. Então, ela quer dar uma resposta. Precisamos fazer o Pacto da Mobilidade, organização de uma entidade de gestão do transporte, né? Eu acho que desencadeia um processo, provocou reações. 75% dos royalties do petróleo para a educação, 25% para a saúde. Sim, e você vê que os deputados que não trabalham dia 24 de São João, todo mundo começou a votar, trabalharam essa semana. Então, a movimentação deu resposta. Eu acho que foi limitada a expressão dela, né? Eu acho que os políticos todos ainda estão Mas ela usou algo interessante, é preciso ouvir o clamor que vem das ruas. A juventude tem que ser escutada. Ela disse, né, estou ouvindo vocês, né, não vou deixar isso acontecer. Agora, isso tem que passar para os atos, né, para as atitudes, para as ações. Né? Eu acho que não adianta você voltar à retórica de participação e você não cria mecanismos para isso. Mas a juventude hoje também não acredita em retórica mais. Ok, Kivong, por favor, quer fazer um comentário? Eu gostaria daquilo que o professor Paulo tem comentado, mostrar também como se fala impacto, deveria levar em consideração esse clamor público para poder ouvir a sociedade civil organizada, ouvir outras camadas sociais, ONGs, igrejas. Agora, você acha que a política brasileira, na sua organização, está querendo ouvir o clamor que vem da rua, dos vários setores da sociedade? Mas ficou justamente com as mesmas pessoas, apenas convidou governadores para ouvir governadores, aqueles justamente nos seus estados não façam acontecer o que a Constituição exige na questão social, os direitos e garantias fundamentais.
São os mesmos governadores. Alguns, a questão de saúde em seus estados é péssimo. Pois é, mas o nosso Estado é democrático, de direito, na Constituição, no papel, que bom, pelo menos em algum lugar. Mas a dívida histórica do Estado brasileiro ela é homérica, na educação, na saúde, na segurança pública. Não estou dizendo que os nossos políticos não façam nada, que nem hajam políticos honestos. Há e muitos verdadeiros que trabalham pelo benefício do povo. Mas a dívida está aí, ela tem que ser paga. É uma dívida histórica. E justamente o Pacto Social envolve uma refundação até do próprio Estado, nesse sentido. Ok, você usou uma palavra bonita, Andréia. Você acha que esse movimento acena para um novo horizonte da política brasileira, para uma refundação da política brasileira? Olha, refundação, eu não sei se a gente chega lá, mas que há mudanças, elas virão. Eu vou aproveitar aqui para usar as palavras do nosso ex-presidente Lula. Nunca antes na história desse país, durante o processo democrático como nós vivenciamos, nós tínhamos tantas pessoas nas ruas clamando por coisas tão importantes. E dizendo de forma muito clara à classe política que essa retórica não nos interessa mais, nós queremos ação. E que sejam 20 centavos, mas que sejam 20 centavos, que foi o início desse processo. Aliás, o movimento começa assim, né? Começa assim, redução né? das passagens. Exatamente, é movimento passe livre, eles estavam muito coerentes dentro da sua lógica de argumentação e isso tomou outras dimensões, né? Eles criaram um monstro sem cabeça, aparentemente sem cabeça, e que ela vai aparecendo... Okay, aparentemente, o movimento então não é acéfalo. Não é. Na minha opinião, não é. Isso é muito importante dizer, porque há pessoas que pensam que o movimento não tem liderança, que eles não se reúnem, que não tem uma pauta. Quais são as principais reivindicações, Andréia? A reivindicação inicial deles, era a redução da passagem e o Pacto pela Mobilidade. Eles foram ouvidos pela presidente, eles tiveram representação, eles tinham sim liderança, eles sabiam quem que eles estavam chamando, de que maneira que eles estavam chamando, né? A ideia de ter um movimento não partidário não quer dizer que não tenha liderança, essas lideranças, elas não surgem de qualquer lugar, né? Então, assim, tem um local muito específico, parte dos estudantes vem de cursos da área de ciências humanas, não exclusivamente, mas da área de ciências humanas. Biológica, medicina. Sim, não exclusivamente, mas tem muitos da geografia, da filosofia, das ciências sociais da USP e de outras universidades, e eles vêm com muita clareza. Nós queremos essa redução e nós queremos o passe livre para estudante. Curiosamente, uma reivindicação... Estamos feridos na alma e não aguentamos essa política mais. Na verdade, eles estavam brigando por uma pauta. Eu acho que assim, a reivindicação por uma pauta que ela é mundial, em quase todos os países de democracia consolidada ou de vivência democrática, eles têm uma educação bem consolidada e tem o passe livre. Né? Anda-se de ônibus para todos os lugares, não pagando. Isso no Brasil não é feito. Então, por que não se igualar a essa universalização dos direitos como a gente tem visto? Ok, Paulo, vamos falar da mudança. Você queria comentar antes? Não, é porque eu acho que é interessante o que a Andréia disse também, e o Sebastião, é o seguinte, se lutar, a gente consegue as coisas, porque os resultados já começaram em várias cidades, né? Começaram a diminuir. E aí vem uma pergunta, se podia diminuir, por que isso não foi feito antes? Né? Porque o povo então, ficou calado. aí Esse é o poder do isso povo. Cresce essa consciência de participação. Ontem na TV a gente assistiu várias prefeituras com estudantes, né, as pessoas da comunidade participando, questionando as questões, coisa que não se via. Você via numa Câmara, ia na Assembleia, não via ninguém participando. Tinha que se criar um observatório da política, é a dificuldade de você saber. Paulo, nesse sentido, quando nós falamos em mudança, é algo que me chama muita atenção. Por exemplo, se eu pretendo mudar algo em mim, eu levo pelo menos 8 a 10 anos e olhe lá se eu consigo mudar. Agora, o povo pode esperar mudanças efetivas ou isso levará uma geração? Eu acho que é possível. E isso é possível se essa luta é alimentada com bandeiras, com aprofundamento. Então, isso que a Andréia falou, são múltiplas cabeças que estavam nesse processo e aumentaram.
As vozes, as intenções, as bandeiras, elas aumentaram. E agora você começa a encontrar pessoas reunindo. Por exemplo, eu recebi uma mensagem ontem que o pessoal ia se reunir para tentar unificar uma pauta. Então, você começa a perceber o seguinte, está nascendo aqui uma outra forma de organização. E a gente sabe que, historicamente, nós já tivemos coisas desse tipo. Uma parte daquilo que a gente tem de ganho político hoje, no passado foi feito assim, a Constituinte. Como que Ou a gente seja, não conseguiu... podemos desistir, né, Paulo? Eu vou passar a palavra para o André, depois para o Kivong, mas queria fazer um comentário anteriormente. Ou seja, no final do ano, na mudança de poder nas prefeituras, por todo o Brasil, nós vimos as várias reportagens de prefeituras depredadas. Ora, nós temos uma lei que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. O que o povo fez? Nada. O que nós fizemos? Nada. Essas prefeituras, vamos dizer assim, já estão se refazendo, se reconstruindo até a próxima mudança. Então, quando nós falamos em mudança, eu acho que é tarefa de todos nós, sabe? Então, o fato do povo ir para a rua é muito importante, isso é cidadania. Por favor, André. O que eu acho interessante desse movimento que a gente fala, né, não tem uma cabeça, não tem uma liderança, é que, na verdade, eles conseguiram capitanear e colocar em xeque diversos mitos nacionais, né? Primeiro, nós não somos mais um povo cordial, como se imaginava antigamente, né? Que tudo se aceitava e tudo se concordava. Nós não gostamos do pão e circo mais. O circo não nos interessa. O Brasil não é mais o país do futebol? Não é mais o país do futebol. Mas gosta de futebol. Gosta de futebol, mas não daquela pacificação trazida pelo futebol que se esperava do povo brasileiro. Então, assim, a gente não é mais tão cordial, nós não somos tão agraciados pelo país da bola. Nós temos uma série de outras modificações que nós desejamos. Nós queremos ser reconhecidos pelo nosso valor da educação, nós queremos ter uma saúde de qualidade, nós queremos ter mobilidade social e nós não queremos estádios que sejam grandes gigantes e grandes elefantes brancos que a gente tem por aí. Para fazer o quê? Para nada. Eu pessoalmente até diria, nós queremos estádios, mas antes uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, segurança pública de qualidade. Pode ter estádio, nada contra os estádios, né? Kivong, você queria falar algo, por favor? A respeito de mudança, gostaria de dizer que a mudança ou qualquer ruptura é dolorosa, mas temos que passar por esse processo. Para que haja uma verdadeira mudança ou verdadeiras mudanças no país, devemos começar com uma questão eleitoral. Porque a mudança não virá apenas ir às ruas protestar, mas a mudança virá se em cada estado o povo tomar consciência de não colocar mais aquelas pessoas tradicionais ou famílias mais tradicionais que tomaram conta da política brasileira. Deve começar a mudança com aquelas pessoas fora justamente do cenário político para colocar novas pessoas, novas cabeças que possam pensar e que possam também assumir essa pauta dos protestos. Porque se continuar com as mesmas pessoas em cada estado, aliás, vai ser você toca num assunto que é muito interessante, que nós vamos explorar um pouco mais no próximo bloco. Porque às vezes o brasileiro tem aquela de votar numa determinada figura, num determinado ex-jogador de futebol, às vezes até como protesto. Olha, eu acho que isso não é protesto. Sabe, votar em alguém para me representar tem que ser um bom trabalhador, um bom pai de família. Né? Mas voltamos a falar sobre isso. Reforma política. Voltamos já, logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Até daqui a pouco. Protestos e manifestações. Este é o tema do programa de hoje. Você concorda com os protestos que estão acontecendo? Então faça sua pergunta ou comentário pelo nosso e-mail, melhor se você ligar, 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o advogado, professor de Direito Internacional da Escola Superior Dom Helder Câmara, Sebastião Kivong,
a socióloga, professora da PUC Minas, Andréia dos Santos, e o doutor em Ciências da Religião da PUC Minas, Paulo Agostinho. E temos aqui a participação do Jorge, do Ibirité. Ele diz assim: o Brasil realmente precisa de novas leis, uma lei para julgar o próprio governo. Isso me faz lembrar, Kivong, a PEC 37 que foi engavetada. Qual que é seu comentário sobre novas leis para julgar o próprio governo? Olha, nem precisamos de mais leis nesse país. Temos leis suficientes. O problema é a aplicabilidade da lei e punir, se for necessário. Porque tem leis já no nosso Código Penal, no nosso Código Civil, temos lei no Brasil. E são leis que são bem modernas também, que devem ser utilizadas, aplicadas para coibir qualquer impunidade, sobretudo porque o povo tem essa sensação de impunidade no país. Aliás, uma das questões críticas lá da CNN foi essa. Vamos dizer assim, a impunidade no Brasil não se chega a lugar algum, a morosidade dos processos, e se faz isso, aquilo, comete-se um crime e fica por isso mesmo. Né? Aliás, havia uma faixa esses dias, né? A pizzaria fechou. Ok. Jorge, muito obrigado pela participação, fraterno abraço. Para a Andréia, Fernanda Martins de Contagem, você acha que depois da Copa das Confederações as manifestações vão continuar? Eu não sei. Eu acredito que a gente ainda mantém uma pauta de reivindicações durante um tempo, mas que a tendência é diminuir as manifestações e aparecer mais as lideranças. Nós vamos ter aí um equilíbrio nesse sentido, de apontar uma liderança, uma nova liderança dentro desse movimento que vai capitanear as reivindicações. Aliás, a sua reflexão é muito interessante, né? Ou seja, o movimento ele surge não com uma bandeira desse ou daquele partido político, mas ele faz surgir lideranças. Sim. E o mundo hoje carece de verdadeiros líderes. Sim. A gente estava até comentando na hora do intervalo, eu acho que bem dentro dessa lógica, né? Então, é interessante, tem gente que está indo para a manifestação, mas nunca foi, nunca participou, nunca fez nada. Eu falei, mas elas estão saindo do shopping agora, né? Então, as pessoas estão deixando de ir ao shopping, que era o local de encontro, para ir para a rua. E não são poucas pessoas, a rua cabe muita gente. São 50 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas. E é essa manifestação, é essa movimentação que vai fazer a diferença nas próximas eleições. Aliás, sim, Kivong, por favor. Isso nos lembra também o presidente americano, uma vez provocando a juventude, disse, uma certa oportunidade, que não espera que o Estado faça tudo para vocês, mas agora você deve questionar o que podemos fazer para o nosso Estado. Ser cidadão é participar também. Justamente. Essa participação é interessante, porque até lá os jovens esperavam que o Estado fizesse tudo, mas agora eles podem fazer alguma coisa para o Estado. E o Estado deve mudar, ouvindo esse grito. Ok. Fernanda Martins, obrigado pela participação, fraterno abraço. Bom, João Manuel, de Guarapari, Espírito Santo, ele pergunta para o Paulo Agostinho: essas manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, podem ser comparadas às manifestações da França na Idade Média? Eu acho muito difícil comparar. São tempos distintos, tempos distintos, são necessidades, reivindicações, contextos distintos. Eu acho que ali houve uma resposta àquele problema, né, que se vivia lá. Hoje nós temos, né, uma coisa que nasce, como a Andréia disse, a partir de um objetivo bem focado, que era o passe livre, e isso de repente abre uma consciência, uma dimensão que não se esperava. Eu poderia dizer, Paulo, que essas manifestações, se não chegaram a lugar algum, chegaram a um lugar maravilhoso: despertar as consciências. Eu acho que despertou e abriu um horizonte que é possível mudar. E elas já começaram, as mudanças já começaram. Surgem novas lideranças, se vislumbra um novo projeto de representação política, que esse que nós temos está falido. Ok, agradecemos a sua participação. José Henrique Chaves, ele posta no Facebook o seguinte comentário: esse país onde um condenado é presidente da Comissão de Justiça da Câmara pode ser considerado sério, Andréia?
Na verdade, não posso não. pegar um fato isolado, Não, né? não dá para poder pegar um fato isolado, né? A gente fica observando a conduta política, até em relação à PEC 37. A gente vê que o Ministério Público atuando em relação a esses deslizes políticos que são cometidos pelos candidatos e já eleitos, a gente vê que tem uma fiscalização, que tem uma preocupação já nesse sentido. Então, não é exatamente isso que vai fazer a diferença. A gente fica indignado porque, moralmente, a gente percebe que há um impedimento dentro desse processo. Mas a condução política acaba permitindo esse tipo de situação. Depois, mais só um comentário. Sim, pois não. A gente está falando dessa mudança, mas a gente esquece da quantidade de movimentos que antes desse surgimento dessa manifestação, continuava lá cotidianamente lutando, com uma dificuldade enorme. Aliás, o então a gente Onofre, esquece que não começou colega, a mudança agora. Vários movimentos sociais perderam. Você pega, por exemplo, o sindicalismo no campo, quantas vítimas? E continuam. Sim, Paulo, aí você entra, né, numa seara que é complexa. O Onofre postou no Facebook outro dia isso, né? Olha, essa juventude que está aí é a juventude da classe média. Os movimentos sociais nunca deixaram de lutar, né? E alguns deles foram perseguidos pela mídia. Agora não é só classe média, não. Não, Nós eu sei que temos não. muitas- São várias as como juventudes. juventudes mesmo. A primeira impressão dele É, foi essa, né? Ok. Bom, agradecemos a participação de José Henrique. A Beatriz Braga também participa, fala da PEC, acho que já comentamos o suficiente. Obrigado, Beatriz. A Shirlene Casseb diz o seguinte: a grande perturbação desses dias, resultante da contínua afronta a valores mínimos, capaz de garantir a estabilidade social, se não for atendida, pode ser indício de tempos negros à direita ou à esquerda. Paulo, qual o seu comentário? Eu acho que essa própria noção de direita e esquerda ela vai ficando bem diluída, né? Você vê que às vezes as contradições aparecem, né? Naquilo que se esperava da esquerda, você tem exatamente, né, uma aliança com aquilo que há de pior no campo político. Né? Eu acho que por isso que essa necessidade de uma reforma política, de uma nova forma de representação, de envolvimento, de participação na sociedade, eu acho que precisa surgir. A gente assistiu agora à reunião de vários movimentos, né, que estiveram atrás do Ficha Limpa, querendo justamente já apresentar propostas concretas com relação a isso. Então, assim, eu acho que abriu um horizonte diferente, sim, e eu acho que a gente vai ter, sim, mudanças. Agora, sim, isso aqui bom, mas na verdade, o comentário aqui da Shirlene dá a entender que ela ficou com medo desse movimento todo, não é verdade? Medo da violência, do vandalismo, do quebra-quebra que aconteceu. Na E de verdade, fato acho que fazia o medo medo. dela é de não se chegar a lugar nenhum, né? Faz um grande alarido e esse alarido não chega a lugar nenhum, né? Quando você tem a construção de um movimento social dentro dos parâmetros e conceitos que são propostos, você tem que ter objetivo, você tem que ter uma filiação partidária, você tem que ter propostas, você tem que ser globalizado. E dessa maneira como se faz o movimento, aparentemente não tem nada desses requisitos, né? Mas nada nos impede de criar novos conceitos. Andréia, concretamente, efetivamente, o que a população pode esperar dessas manifestações? Olha, eu continuo com vocês na mesma perspectiva e percepção de que o que nós estamos mostrando nas ruas, nós como povo brasileiro, incluindo todos aqui, é que nós despertamos aquilo que não tínhamos, nem como direito, aparentemente, e nem como percepção, que é a ideia da cidadania. Então, a ideia de agora eu quero participar desse processo. Ok, participar do processo, cidadania, bacana. Concretamente, podemos esperar metrô em Belo Horizonte algum dia? Podemos esperar metrô algum dia. Mais rápido, talvez. Talvez mais rápido, exatamente. Podemos esperar uma vida melhor para os professores, condições para a escola, condições para a saúde? Eu penso que sim. A partir de agora, nós abrimos um flanco que antes não tinha chance. O engavetamento da PEC 37 é uma conquista? Por enquanto... Ou ela pode retornar? Eu acho que ela pode retornar. Eu penso que não houve debate. Houve medo? Houve medo. Imprudência? Houve medo da classe política, do que isso poderia gerar. A voz da rua precisa ser calada. A sensação que eu tive foi essa, assim, de imediato. Vão aceitar para a gente... Sim, mas a juventude também não acredita em retórica. Vocês já falaram isso aqui hoje. Sim. A retórica existe no discurso e existe também na ação. Há determinados gestos que são retóricos. Mas, Márcio, a gente não pode pensar em ganhos imediatos. Okay. Eles não são consolidados. A ideia é essa. Então, assim, o que se abre para debate é que a gente pode construir algo melhor daqui para diante.
com participação. Agora, só que a gente está assistindo uma coisa que me preocupa, é associar isso à questão da violência. Porque a quem interessa ficar justamente divulgando esse... Eu não estou dizendo que não se deve noticiar que há esse vandalismo, que ocorreu, etc. A questão é quem ganha com esse foco na questão da violência. A violência ninguém Porque ganha. fica parecendo justamente isso. Eu acho que é contra a democracia associar esse processo. Você tem um movimento que provoca mudança e, ao mesmo tempo, você passa uma mensagem de que, está vendo, olha o risco da democracia. Não. Eu acho que são duas coisas diferentes e por isso que me preocupa e há a necessidade de investigação desses grupos, movimentos que estão atrás justamente de se criar essa situação. Ok, bom que o tempo passa muito rápido, Kivong, eu tenho um monte de pergunta para você no próximo bloco. Fazer. Ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre as manifestações que acontecem em todo o país. Sebastião Kivong, qual que é o papel da polícia nessas manifestações? E gostaria de saber se houve abuso de poder, se houve exagero. Bom, na questão da polícia, o papel já lhe é confiado pela Constituição Federal, no artigo 144. Temos a questão de segurança pública. Então, é uma questão que é dever do Estado, porém direito e responsabilidade de todos, exercida através da polícia. Aí nós temos diferentes polícias federais, rodoviária federal, polícia civil, militar. Então, tem esse papel. Agora, o que a polícia vai fazer? Preservar a integridade física das pessoas, preservar a ordem pública, isso é fundamental, ao mesmo tempo, a propriedade. Então, nós temos ordem pública e incolumidade pessoal das pessoas e a questão da propriedade. Então, se a ordem pública é perturbada, a polícia tem que agir. O Dom João Justino falava isso hoje. Ele dizia assim, a primeira coisa que a gente tem que defender é a vida humana. Segundo, o patrimônio que é de todos, né? Ok, bom, a Isabel Cristina diz o seguinte, nessas manifestações deve-se falar também sobre os salários dos políticos, que é um absurdo, Andréia. É verdade. Eu concordo com ela, né? Eu penso que se é uma atividade pública, por que tão caro? Por que tão caro Porque para nós, aposentado né? depois do segundo mandato, né? Exato. Então, assim, eu acho que isso acaba criando outras questões decorrentes. Eu entendo todo o processo histórico, eu sei que Brasília era um lugar muito distante quando foi construído, todos os incentivos, todos os salários indiretos para se levar as pessoas para lá. Né? Inclusive essa classe política que não queria sair do Rio de Janeiro, beira da praia, lugar legal, bonito, abençoado por Deus, bonito por natureza. E para Brasília foi duro naquele momento. Já não é mais. Ponto. Os tempos são outros. Se na Inglaterra a rainha tem descontos por sua vida tão interessante, né? Por que não os nossos políticos também reduzirem os nossos custos? Ok, bacana. Isabel, obrigado pela participação. O Ronaldo do Buritis pergunta, queria saber o que vocês acharam da ação da polícia ontem. Paulo Agostinho. Eu acho que é uma situação muito complicada você analisar a ação, né? Pelo menos ela foi noticiada antes, que houve um acordo com lideranças, né? Se criou até uma coisa que eu não tinha visto em outras manifestações, carro de som. Né? A maioria das manifestações não tinha um carro de som, então se pediu para não se aproximar. Agora, eu acho que não foram os 50 mil que estiveram na manifestação, que foram, né, provocar ou foram se aproximar. presos aí praticamente 80? Agora, como eu tinha já colocado, o que eu acho mais grave é quem interessa esse processo. Que grupos deve interessar são alguém. esses? Agora, assim, eu acho que você gera um clima terrível,
né? Acho que ontem, mas na de sábado foi talvez um número maior de bombas ainda, de efeito moral, de bombas. Então, assim, é um processo que gera um clima. E ali não tinha só, naquele processo, pelo menos nessa imagem que eu não estava lá, nessa imagem que eu vi na TV, não era só o grupo de baderneiros que estava próximo ali, era uma multidão. Né? E ali, inocentes, já tem, já o Paulo, temos agora vítimas, tem uma coisa, né? que é aquilo que se chama psicologia das massas, né? Se tem uma multidão ali, alguém começa a bater palma, a um dado momento todo mundo está batendo palma, ué, mas por quê? Quem começou, né? Mesma coisa quando se trata de uma violência ou de um tumulto no meio da multidão. Só que ali eles estão mascarados, tapam os rostos, então é algo pensado anteriormente, Sim. né? Kivong, por favor. É porque houve uma diferença. Né? No Rio de Janeiro, os manifestantes apontaram justamente aquele grupo que queria começar a briga. Então, queria já apedrejar e depredar os prédios. Os próprios manifestantes fizeram tudo para poder apontar aquele grupo, o que não aconteceu em Belo Horizonte. Começou a acontecer. Lá fizeram tudo justamente para dizer: nós queremos protestar, manifestar pacificamente. Então, quando perceberam aquele grupo, já se afastaram e o grupo ficou isolado e a polícia conseguiu. Ok, Ronaldo, obrigado pela sua participação. Temos aqui a participação da Jovita Magalhães. Graças a Deus, nosso povo acordou do sono profundo em que quase todos dormíamos. Vivemos num país de absurdos, onde transporte, educação, saúde quase não existem. Sonhamos por dias melhores. Será possível, Paulo? Eu acho que sim. Acho que, como ela mesmo disse, quase todos, né? Eu acho que havia uma turma acordada, lutando, né? Silenciosa, sendo vítima, né? Desse processo, mas eu acho que abriu-se uma consciência, né? Eu acho que, como André também tinha dito, novas lideranças nascem e a coisa vai continuar. Agora, continua se a gente também, né, estiver efetivamente participante. Né? Não adianta a gente achar que é bonito ir para a rua. A questão é começar agora. Isso começa em pequenas coisas, na escola, onde se trabalha, né, no condomínio, né, na fiscalização, na denúncia, e as redes estão aí facilitando esse processo. Ok. João Vitor, obrigado pela participação. Gorete Paiva diz o seguinte: nós, seus familiares, estaremos reunidos hoje no nosso encontro mensal para oração em família. Este será o tema de nossas reflexões à luz da Palavra de Deus, com foco na força e expressão da juventude. Seu programa irá iluminar nosso encontro. Um grande abraço para todos vocês também. Andréia, o José Carlos Coelho, do bairro Goiânia. Por detrás das manifestações há uma articulação política. E se é perceptível e se tem algum partido por detrás? Olha, partido, eles estão, né, dizendo muito claramente que não querem a participação desses grupos. Mas eu não sou tão ingênua de achar que não exista uma ideologia por trás, e eu temo que essa ideologia que faz, inclusive, a violência nas ruas esteja muito vinculada a um fascismo, a um neonazismo. Por isso, essa ideia Skinheads, anarquistas. Tem um grupo que hoje se autodenomina Black Box, que vão para as manifestações para fazer exatamente o que está sendo feito, né? Então tem que ficar de olho. Quanto à outra parte, né? É engraçado, é um movimento maniqueísta. Temos que acelerar, né? Né? Porque tem muita pergunta aqui, queria comentar todas. Vamos lá, todas. então. Tem um movimento maniqueísta nesse processo, né? O lado dos manifestantes legais, os que a gente curte, que a gente não curte, já que é do Facebook. Esse outro grupo, não, eles não têm exatamente um partido a que se filiar. Eles têm bandeiras, mas não têm partidos. Ok, Zé Carlos, obrigado pela participação. O Reginaldo, de Nova Lima. Político corrupto é assassino e mata em massa, pois o dinheiro que deveria ser aplicado na saúde é roubado e as pessoas acabam morrendo. Paulo Agostinho. A caneta provoca muita morte, né? Então, às vezes, na assinatura, na corrupção, sem dúvida que existe essa situação. E a gente acabou, por uma série de questões aí históricas, sendo conivente, não acompanhando, né? Eu acho que se a gente faz uma pesquisa, a maioria das pessoas, eles nem se lembram em quem votaram nas últimas eleições. Então, acho que essa questão que começa a ser aguçada, a atenção, quem é que vai representar a gente? Que estrutura partidária, ou que estrutura de organização política, né, nós deveríamos ter, até fugindo desse esquema que a gente tem. Ok, obrigado, Reginaldo, pela sua participação.
Queríamos aqui agradecer a participação de várias pessoas via Facebook, mandar um abraço fraterno para Maria Geralda Rosa, Vera Lins, Marcília Rosa, Aparecida Xavier, Rafael Guedes, Maria Tereza Guerra, Rita Cássia Oliveira, Edmar Pereira. E o Edson Braga Filho pergunta para o Sebastião Kivong: você, como sacerdote, advogado, como analisa a participação desses jovens nas manifestações e que logo vão participar da Jornada Mundial juntamente com o Papa Francisco? Acho interessante. Estou a favor dessa participação da juventude, porque mesmo sendo membro da igreja, o primeiro revolucionário é o próprio Jesus Cristo. O Cristo revolucionou o mundo, revolucionou a humanidade. E a palavra dele se faz eterna e continua revolucionando. Então precisamos desses jovens para mudar a face da terra e para mudar a política vigente no país. E isso vai ajudar até a própria igreja para retomar o caminho. Temos visto isso com o próprio Papa Francisco. Ele tem trazido para nós novas ideias, nova proposta, um repensar de ser igreja, de ser cidadão e, sobretudo, de ir ao encontro de outras pessoas para renovar a esperança. Então, vejo nessa participação da juventude uma nova esperança que nasce e, ao mesmo tempo, esperamos novos céus e nova terra com os jovens, porque são protagonistas da própria história, da sua história. São nosso futuro, né? E são já presentes. Eles são presentes e o rumo ao futuro que seria um mundo melhor. E que eles desejam isso para todo mundo. Ok, Edson, obrigado pela sua participação. Paulo Agostinho, uma última pergunta, nosso tempo está acabando. Veja bem, nós vivemos numa sociedade consumista e individualista. Parece-me, há algumas críticas na direção do que vou dizer, que o povo brasileiro não é muito de trabalhar o coletivo, mas cada um defende o seu lado, o que é seu e etc. Você julga que esse movimento desperta a nossa consciência para o coletivo? Eu acho que quando surge a necessidade, quando a gente se defronta com os problemas, eu acho que isso provoca reação, né? Eu acho que se existe gente que vive e tem uma parcela da população que chega ao consumo e até que foi, né, incluída nesse processo, há uma grande maioria que não consegue nem ter o mínimo, trabalha uma carga horária imensa, né, luta com muita dificuldade. Então, assim, eu acho que, sem dúvida, a gente não vai deixar de consumir, né, a gente precisa. Eu acho que é possível que haja uma nova consciência, como, né, já foi apresentado aqui, a partir da questão do ambiente, né, que a gente não tem recurso ilimitado. Então a gente começa a perceber, não dá para viver dessa maneira. E as consequências já estão aí, a gente percebe, né, nas transformações que a natureza tem. Ok, Paulo, muitíssimo obrigado. Você me socorreu aqui hoje, André me socorreu, o Padre Kivong me socorreu do outro lado. Voltem sempre ao nosso programa. Quem sabe faz ao vivo. Eu não sei, estou aprendendo até hoje. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.